Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Gamari e esse é o nosso bate-papo virtual com professores. Nesta semana, o nosso convidado é o professor Reinaldo Ferreira. Ele vai falar como preparar os alunos para a avaliação externa no período da pandemia. Olá professor, seja bem-vindo, se apresente para a gente. Olá Anderson, é um prazer conversar com você, é uma honra participar desse seu projeto. Meu nome é Reinaldo, como você já mencionou, sou funcionário da CEMED já há 12 anos, trabalhando somente em duas escolas. A primeira foi a Escola Nísia Floresta, a segunda, que é atual, é o José Carlos Martins Mestrinho. Meio que exclusivamente trabalhando com turmas de quarto e quinto ano, na preparação para essas avaliações externas. Sou formado pela UEA do curso normal superior, formado também em matemática, em licenciatura em matemática, e tenho especialização em metodologia do ensino da matemática. Queria saber, nesse processo de avaliação externa aqui na rede municipal de Manaus, para mim o senhor é referência, porque o senhor passou pelo Nísia Floresta, teve um excelente resultado. O senhor está no José Carlos Mestrinho, 2017, teve um resultado assim fantástico, sendo primeiro colocado. E pelos dados atuais de análise da avaliação de 2019, a tendência é que a escola repita e seja bicampeã nessa avaliação externa, que é o SAEB. Eu gostaria de saber qual é o seu segredo para esse resultado tão fantástico. Olha, segredo, eu imagino que não tem. Existe um compromisso muito grande, uma dedicação enorme para oferecer o melhor para os alunos. Um IDEB alto, um IDEB elevado, ele é sinônimo de muito trabalho, muita dedicação, compromisso de todos os gestores, pedagogos. Eu tenho a felicidade de trabalhar sempre com professores muito compromissados, Anderson, professores que se mostram dispostos a ajudar, pedagogos e gestores que facilitam e não cobram o resultado. Isso é muito importante, nos dá uma tranquilidade maior para o trabalho. Então, é fruto de muito trabalho, não existe algo fácil, não chegou fácil, não vem fácil, não será fácil também os próximos. Mas a gente, com união, né, de toda a equipe, a gente acaba conseguindo sim. Mas falando um pouquinho sobre a minha prática em sala de aula, eu posso pontuar vários itens aqui. Um deles é o conhecimento da prova, Anderson. Hoje em dia, se você for prestar um concurso público, além do conteúdo, você deve conhecer a banca que vai realizar a prova. E é isso que eu procurei fazer. Procurei conhecer bastante a estrutura, as características, como é calculada a nota, níveis de proficiência, enfim. Tentei me apoderar ao máximo de todas as informações, até para passar para os pais dos alunos e para os alunos uma segurança maior em relação à prova. Então, o primeiro ponto é você conhecer sobre a prova. Todo professor, na sua preparação para uma avaliação externa, ele faz uso de uma ferramenta que é simulados, né? E eu não sou, eu também faço uso desse recurso. Só que, assim, eu divido o simulado em 3 grandes momentos, Anderson. Primeiro, critério na escolha dos itens. Segundo, correção. Terceiro, divulgação dos resultados. São itens importantes. O primeiro, geralmente eu sou um professor que sou muito criterioso na escolha dos itens. Eu não escolho itens muito diretos, muito fáceis. Eu escolho itens que proporcionam ao aluno a pensar e às vezes até duvidar daquela resposta que ele está marcando. Pesquiso provas de admissão em escolas militares, Olimpíadas de Matemática, e aqui eu deixo uma sugestão de uma Olimpíada muito interessante, que é o Canguru da Matemática, que tem itens bastante bons, até que utilizam muito raciocínio lógico. Prova da AD antiga, SADEAN, SARESP, CIMAV, enfim, blogs de professores que publicam. Então, isso sempre são, digamos assim, de onde eu retiro esses itens para o simulado. Então, o critério é esse, é escolher simulados que propiciam o aluno a pensar, a reler. O próximo ponto em relação a simulados é a correção, que é o momento, digamos assim, que eu utilizo praticamente uma aula inteira.
Eu não sou aquele professor, Anderson, que entrega para você, ó, tome, aluno Anderson, você de 10 questões você acertou 7. Da próxima você melhora. E acaba nisso. Aluna Fernanda, de 10 você acertou só 5. Olha, tome cuidado, senão eu vou falar com o seu responsável. Não funciona dessa forma. A correção é uma aula, né? O aluno sabe que na correção ele vai ter que se pronunciar, ele vai ter que defender a sua resposta. Por exemplo, geralmente eu faço assim: Anderson, na questão 7 você marcou a opção A. Por que não marcou a opção B? Onde é que está o erro da opção B? Fernanda, vem ao quadro e na questão número 3 você utilizou a divisão para responder. Repita a sua operação aqui no quadro e defenda. Por que você não utilizou a multiplicação ou uma soma? Enfim, o aluno ele sabe que ao entrar na sala, pelo menos uma vez ele vai ser desafiado a falar ou a ir ao quadro. Então funciona mais ou menos dessa forma. E aqueles alunos, Anderson, que de alguma forma chutaram, olharam para o lado, que isso ocorre também, durante essas argumentações, essas defesas da resposta dos colegas, ele acaba aprendendo. E acabam aprendendo de diversas formas a chegar na resposta correta. Porque tem um aluno que utilizou um caminho, o outro utilizou um outro caminho, mas os dois chegaram à mesma resposta, a resposta correta. Então o aluno ele acaba aprendendo de diversas formas. Outro ponto do simulado é a divulgação de resultados, que eu acho também super importante. Eu costumo elaborar planilhas. Essas planilhas são divulgadas nas portas da nossa sala. O responsável, quando vai buscar o aluno, ele tem acesso a essa planilha, ele tem um percentual de acerto do seu filho, ele tem um percentual de acerto da sala. A turma da manhã, ela compara o resultado com a turma da tarde compara com a turma da manhã, então há uma rivalidade nisso daí, mas uma rivalidade saudável. Eu presenciei uma vez, antes, um pai colocando seu filho ao lado da porta onde tem a planilha e ele registrando o filho ao lado da planilha e falando: vamos, filho, vou levar para sua avó que ela vai ficar muito orgulhosa do seu resultado. Poxa, isso aí, com certeza a gente acaba ganhando um parceiro que é a família também, né? Na divulgação do resultado, eu encaminho essas planilhas para a pedagoga, para a diretora, ela conhece por nome cada aluno que vai fazer essa prova, então ela acompanha o avanço, aqueles alunos que precisam de uma atenção maior, se for o caso ela já chama a família para conversar. Enfim, o simulado ele tem que ter essas etapas, não é só fazer um simulado, corrigiu, entregou e vamos partir para a prova, não. Ele tem todo esse ritual para dar certo. Um outro ponto que eu destaco também, Anderson, é com relação ao que eu costumo fazer na escola, Olimpíadas de Matemática. A gente estipula 2 operações, geralmente a multiplicação e divisão, a gente convida a família para se fazer presente, eu convido 1 ou 2 responsáveis para dar um depoimento lá, os alunos ficam empolgados quando vê seu pai pegar o microfone e ir à frente e falar. Eles geralmente falam como é que foi o processo de alfabetização deles, dos pais, como é que foi o processo de memorização da tabuada. Enfim, eles me ajudam na correção dessas Olimpíadas e a gente acaba meio que a família entendendo como é que é a nossa proposta, a nossa metodologia, e nós ganhamos um parceiro fora da escola. Eles já cobram o seu filho: olha, vai ter a Olimpíada, eu vou estar lá para torcer para você, então você vai fazer bem feito. Enfim, outro ponto que eu gostaria de deixar, até como sugestão para outros professores, eu conheci um artigo de um matemático húngaro, desculpa pela pronúncia, mas é George Polya. Ele tem uma obra chamada A Arte de Resolver Problemas. Olha, eu utilizo muito esse estudo desse matemático com os meus alunos, e dá muito certo, Anderson. O que acontece? Ele meio que delimita em 4 pontos. Primeiro, compreensão do enunciado. Segundo, estratégias para resolver esse problema ou entender esse texto. Terceiro, resolução. Você já tem a estratégia, então agora você vai resolver. E por último, a verificação. O que a gente observa inicialmente nos alunos, Anderson? Que os alunos eles pulam a primeira etapa e a segunda. Um exemplo,
no texto aparece Pedrinho caiu da bicicleta, e lá na alternativa C tem Pedrinho caiu da bicicleta, automaticamente ele vai marcar aquela. Mas ele não entendeu se a pergunta era relacionada ao Pedrinho caindo da bicicleta, ele não verificou, ele não fez a verificação daquela resposta que ele encontrou com o texto ou com a pergunta. Ocorre também muito em matemática, muitas das vezes os alunos deparam com o número 12, mas não sabe se é triplo, ele não se é metade, deparam com o número 4, ele já vai fazendo a operação, ele vai querer uma subtração, uma soma, e se aquele resultado daquela operação que ele fez tiver como opção lá, ele já vai marcando. Então, se ele seguir essas etapas, compreensão, elaborar uma estratégia para resolver, execução dessa estratégia e revisão, pois quando ele cumpre todas essas etapas, ele consegue, olha que eu utilizo, apesar de ser uma dica de matemática, mas eu utilizo muito nos simulados de língua portuguesa também. Finalizando, Anderson, eu imagino assim, que todo professor ele faz 1 milhão de coisas dentro de sala de aula, e não tem tempo para a gente falar aqui, expor todas essas coisas, mas a metodologia, a postura do professor. Eu não sou um professor de elevar a voz em sala de aula, muito pelo contrário, eu tiro brincadeiras, eu sento ao lado, eles coloco música, mas existe um momento sério, existe aquele momento que o aluno sabe que ele tem que dar o seu melhor, que não é mais um momento de conversa nem de brincadeira. Então, a gente consegue fazer com que o aluno saiba dividir o momento do lazer e o momento da seriedade. Isso é importante, quando o professor consegue isso. Olha que incrível. Então, assim, pelo que eu captei, né, em termos de estratégia, a primeira coisa é o trabalho em equipe. O professor não consegue sozinho um resultado. Depois, a gestão da sala de aula e todos os processos que acontecem também é fundamental, que você colocou a questão de pesquisar simulados, de buscar analisar cada item, e também a questão de ter a família como parceira nesse processo. E o último ponto que você falou em relação a essa questão de ter essa relação afetiva próxima ao aluno. Eu considerei aqui 4 aspectos que são fundamentais, né, para que tenha um resultado de excelência como você tem alcançado juntamente com a equipe escolar. Agora nós estamos num outro patamar. Isso você falou em relação à questão da experiência presencial, que nós tínhamos até então no início do ano. E agora, com essa novidade da pandemia, como é que o senhor tem organizado esse processo de trabalhar a tecnologia em sala de aula? Como você está fazendo esse trabalho com as crianças? Anderson, primeiro foi um choque, né? Nosso planejamento, nosso livro didático, nossa metodologia é toda voltada para o ensino presencial. E aí nós deparamos agora com o ensino remoto, o ensino à distância. Então, antes, como a gente trabalha com alunos de 1º ao 5º ano, a gente orientava a família, olha, diminua o tempo na TV, olha, rede social é perigoso. Hoje não, isso aí são nossas ferramentas de trabalho. Os alunos eles têm que ter acesso e nós, professores, temos que nos apoderarmos também das novas tecnologias, né? Aprender, digamos assim, aceitar que a gente precisa buscar mais. Eu baixei alguns aplicativos de edição de vídeo, não tinha no meu celular, mas eu tive que baixar até para elaborar ou formatar melhor um envio de uma videoaula para os meus alunos. Eles também enviam, e olha que os alunos acabam dando show também em relação à tecnologia. É uma geração tecnológica, então não tem como a gente fugir disso. A gente, inicialmente, era a aula envio de atividades, o pai enviava para a gente. Hoje eu já acho que nós já superamos essa parte, nós já estamos com videochamadas, videoaulas, sugerimos alguns canais de YouTube onde tem professores que trabalham determinados conteúdos, enfim, é uma ferramenta. Foi uma porta que se abriu, Anderson, você não tem como não atravessá-la, né? É um caminho talvez sem volta, mesmo quando voltarmos para o regime presencial, essa porta continuará aberta, nós vamos continuar fazendo uso dela, Facebook, Instagram, WhatsApp, hoje são nossos parceiros, são nossos recursos didáticos, e não tem como a gente negar isso.
Em relação às próximas avaliações, 2021, conforme o calendário do MEC, está previsto a avaliação SAEB. Como é que você tem trabalhado com os alunos para que eles possam estar preparados no próximo ano para essa avaliação, nesse período de ensino remoto? Como é que tem sido esse processo para vocês? Olha, Anderson, eu tenho mantido uma comunicação intensa com a gestora, Vera Aragão, com a pedagoga Francisca também, com os demais colegas em relação a isso. E eu tenho observado um compromisso muito grande dos demais professores em prol desse objetivo. Sugerindo ou mostrando uma atividade que pode ser aproveitada em outra série. Nós aproveitamos a entrega do kit merenda e entregamos kits pedagógicos também, simulados. Os alunos gravaram vídeos argumentando, defendendo a resposta, lendo, fazendo a leitura. Outros alunos aproveitaram a oportunidade e desafiaram os seus colegas a responder determinada questão que eles achavam mais complexa. O colega via o desafio através do vídeo, mandava o vídeo para mim com a sua resposta e foi uma interação muito bacana. Então, as articulações estão acontecendo. A gestora, a pedagoga, elas se mostram muito dispostas a ajudar. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Anderson, quando a escola alcançou 8.1, eu imaginava que era o limite. Que era o limite aí. E, mediante ao resultado preliminar, que a nossa proficiência aumentou, eu vejo que, poxa, não existe mais limite. O que existe é muita dedicação, e essa dedicação e esse compromisso toda a escola tem. Eu tenho muita fé e certeza que a gente vai continuar avançando, com certeza mesmo. Ok, professor. Olha que experiência fantástica o senhor compartilha conosco nesse vídeo, né, nesse momento. Utilizar a tecnologia para dar continuidade ao trabalho, assim, hoje é a nossa única saída e é fundamental que a gente esteja alinhado nesse processo. A gente entende que a avaliação externa será complexa, porque os alunos eles não têm a mesma oportunidade que teriam no presencial. Acho que bom que vocês tenham aproveitado essa ferramenta e trabalhado com os alunos para garantir a aprendizagem dele, continuar esse processo mesmo que à distância, que a avaliação externa ela seja, de certa forma, trabalhada também a partir do que eles aprendem com o que você desenvolve em termos de trabalho pedagógico na escola. Então, quero assim, parabenizar vocês por estarem fazendo, né, o diferencial nesse período, justamente nesse sentido, de a gente se reinventar e tentar fazer com qualidade tudo aquilo que nos tem sido proposto. Então, quero parabenizar mais uma vez por tudo que tem feito e deixar para suas palavras finais para nós encerrarmos o nosso vídeo. Olha, primeiro foi um prazer compartilhar, ter essa conversa com você. Eu vejo assim que a nossa profissão, ela é um desafio constante. E desafios e os obstáculos são para ser ultrapassados. Eu gosto muito do que eu faço, sinto prazer. Eu saio de casa, lógico que é para trabalhar, mas eu sinto prazer quando eu entro na sala de aula, me dedico ao máximo. E quando você sente prazer no que faz, não existe obstáculo, não existe desafio, não existe limite. Então eu procuro levar isso para a minha vida sempre. Professor, obrigado. E você, tem gostado dos nossos vídeos no YouTube? Tem curtido, tem comentado, tem compartilhado? Então seja assim como o professor Reinaldo Ferreira, que ele inspira e faz a diferença mesmo no processo da pandemia. Então, professor, obrigado, tchau, até um próximo momento. Tchau.